Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre registro de domínio gratuito na Cloud NS, tá? Então, só para a gente relembrar como que é formada, né, a URL, como que é a estrutura da URL. A URL ela é uma estrutura hierárquica, tá? Que nós temos da esquerda para a direita, iniciando pelo protocolo, tá? Aqui a gente tem a indicação de qual é o protocolo que a gente está usando, HTTP, HTTPS, FTP, dependendo do serviço que a gente está acessando. E começa dos subdomínios para o domínio até chegar ao top level. Então, a URL é formada da esquerda para a direita, protocolo e qual é o domínio. Tá? A formação do domínio em si também é hierárquico, só que é da direita para a esquerda. O top level, né, o .com aqui, é o domínio superior. Google é um subdomínio, né, é um domínio dentro desse top level do Google. Então, Google aqui é um domínio registrado nesse top level. Top level pode ser .com, .net, .com.br, pode ser vários TLDs, né, Top Level Domain. E abaixo do domínio, normalmente quando a gente faz o registro desse domínio, a gente faz isso na registro.br, na GoDaddy ou em algum outro site aí de registro de domínio. Você vai lá e compra esse seu domínio. Uma vez que você é proprietário desse domínio, esse nome na internet, você pode criar inúmeros subdomínios, tá? Então, esse subdomínio www, ele é subordinado ao domínio do Google. Então, é um subdomínio do Google. Qual a diferença da gente usar domínios e subdomínios? Vamos pensar num exemplo de uma empresa que usa um domínio único. Essa empresa é jabanildo.com, por exemplo. Essa empresa, tendo só esse domínio registrado, ela pode criar diretórios abaixo do domínio para colocar serviços específicos para o seu usuário. Então, nós podemos ter http://jabanildo.com, que é o domínio. E, por exemplo, se ele tem uma loja virtual, seria jabanildo.com/loja. Se tivesse um webmail para os seus funcionários, né, seria jabanildo.com/webmail. E se tivesse o site para onde fosse redirecionado o acesso dos usuários normais do sistema, seria jabanildo.com/site. Qual a diferença da gente usar um domínio único e usar subdomínios? Isso tem a ver com a hospedagem. Tá? Se eu estou utilizando subdiretórios, porque após o barra, certo, dessa URL, eu tenho diretórios, certo? Se eu estou utilizando diretórios aqui abaixo do meu domínio, significa que lá na hospedagem eles estão todos no mesmo diretório que o Apache ou outro servidor web está oferecendo para o usuário. Então aqui nós temos, por exemplo, jabanildo.com, ele estaria em /var/www/html dentro do nosso servidor, hospedando o Debian lá com Apache, por exemplo. A loja, digamos que tivesse um e-commerce específico desse domínio, estaria dentro de /loja. O serviço de e-mail, /webmail. O site normal, /site, por exemplo, e a gente pode ter inúmeros exemplos. Qual a diferença desse tipo de hospedagem para usar subdomínios? Quando você tem um sistema mais complexo para você administrar e que, por exemplo, você tem um webmaster, né, um desenvolvedor web responsável pela loja, e um outro desenvolvedor web responsável pelo site, né, ou você contratou, terceirizou o serviço para fazer teu e-commerce, quando esses serviços, né, esses sites estão no mesmo diretório, estão todos abaixo do HTML aqui, o gerenciamento de permissões de acesso começa a ficar um pouco mais complexo.
né? Se você quer que o seu webmaster tenha senhas separadas, então você teria que dar uma senha para o usuário da loja e uma senha para o usuário do site. O nível de permissão até determinado local é feito através desse endereço do barra loja, certo? Com o usuário webmaster daqui, ou então o outro usuário teria que ter permissões feitas nesse nível de diretório. E aí a gente começa a complicar, porque dentro do Apache, isso daqui é um único site. Então o script rodando em PHP, né, para o serviço da loja tem acesso aos diretórios do site. Então, às vezes, é melhor a gente separar isso para não ter um problema de segurança. Então, como a gente faz isso? Utilizando subdomínios. Em vez de eu utilizar um diretório barra loja, eu crio um subdomínio no servidor DNS chamado loja.jabanildo.com. Em vez de eu criar um subdiretório chamado webmail, eu crio um subdomínio, fica webmail.jabanildo.com. Em vez de eu fazer um diretório para o site, eu crio um subdomínio www.jabanildo.com. E aí eu aponto lá no Apache, através do virtual host, para que cada um desses diretórios estejam separados. Então eu posso ter o /var www/html, né, rodando o site principal. Posso ter o /var www /loja rodando o loja.jabanildo.com, e aí eu consigo fazer o gerenciamento de permissões com usuários distintos e individualizados no Apache. Isso utilizando o mesmo servidor, ou então eu posso dividir isso em outros servidores, né? Porque nesse caso do domínio único, eu tenho todos os serviços rodando num único servidor. Aqui eu posso desmembrar cada serviço para um servidor distinto. Então aqui nesse exemplo eu tenho dois servidores, um com o diretório /var www.html usando para o domínio raiz, outro /var www/loja para loja.jabanildo.com, e posso ter em outro servidor no var www.webmail rodando webmail e o /site usando apontando para o www.jabanildo.com. Então, a ideia de utilizar subdomínios é podermos desmembrar esses sites, colocando em servidores distintos, e aí se você tem uma grande carga de acesso, você pode trabalhar cada serviço em separado, num servidor dedicado para isso. Então, facilita o trabalho. Tá? Quais são as entradas que a gente tem dentro do DNS? Nós temos vários tipos de entrada. Basicamente, nós temos entradas do tipo A, que aponta para o endereço em IPv4, entradas do tipo AAAA, que aponta para o endereço de IPv6. Nós temos entradas do tipo CNAME, que aponta para alias, né? Ou seja, eu posso ter vários domínios, subdomínios apontando para um único domínio. O ponto loja ou o raiz apontando direto para o www e assim sucessivamente. Tenho o MX, que aponta para o servidor de e-mail, e algumas entradas de configuração do tipo TXT, que são usadas para configurações de política de anti-spam, que a gente vai usar para validar numa outra aula aí o SSL junto a Let's Encrypt. Então tem vários tipos de entrada que a gente pode usar no servidor de DNS. Bom, pessoal, voltando aqui então, nós vamos criar uma conta na CloudNS e registrarmos um domínio de teste aqui para a gente poder trabalhar. Tá? Então, nós vamos digitar aí no navegador cloudns.net, vai cair na página principal aqui do serviço. Vamos, para fazer o cadastro, né, nós vamos usar aqui essa opção do FreeDNS, que ele nos dá uma zona de DNS e até 50 registros de DNS para a gente poder trabalhar, e dá para a gente fazer todos os nossos testes aqui da disciplina de administração de redes. Então vamos clicar em Sign In aqui. Se você já tem usuário e senha cadastrado, é só fazer o login, ou então você vem aqui em Sign Up New Account. Tá? Aqui para nova conta você vai colocar um nome, né? Então vamos colocar aqui Jabanildo e um e-mail. Tá? Um e-mail e uma senha.
Muito bem. Nome, e-mail e senha. Aceitar os termos. Sign up. Ah, não aceitou aqui. Jabanildo das Couves. Pronto. Pronto. O registro foi recebido, então você tem que agora ir até a sua conta de e-mail para poder validar esse cadastro. Chegando aqui na conta de e-mail, a gente vai aguardar um pouquinho. Pronto, já chegou o e-mail, tá? Da CloudNS. Clicando aqui no link, nós vamos ativar a conta da CloudNS, tá? Sim. Pronto. Conta foi ativada. Muito bem. Ali tem um tutorialzinho, mas nós vamos direto ao que viemos aqui. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é criar alguns domínios para podermos configurar o nosso servidor de hospedagem na aula de administração. Então, aqui na CloudNS, nós temos que criar uma zona de DNS. Tá? Diferente da Freenom, que eles nos davam toplevels.tk e alguns outros top levels gratuitos, aqui na CloudNS eles têm um top level específico deles, eles vão dar subdomínios para a gente poder trabalhar. Tá? Então aqui vamos clicar em nova zona de DNS e aí nós temos várias opções, tá? Master Zone, Slave, Primary, Num. Nós vamos usar aqui a Free Zone, DNS Zone com um domínio grátis. Muito bem. Aí ele vai perguntar qual é o domínio que a gente quer registrar. Ele vai nos dar apenas duas opções de top level. Tá? Na verdade, ele não está dando nenhum top level para a gente aqui, ele está dando subdomínios. Ele tem esse CloudNS.cl ou CloudNS.asia. Tá? Vamos usar esse CloudNS.cl e vou criar aqui um domínio para a gente poder gerenciar. O domínio vai ser Jabanildo. Muito bem. Vou clicar em registrar. Uma vez registrado esse domínio, jabanildo.cloudns, ele já vai para a tela de configuração aqui da CloudNS. Muito bem. Nessa tela de configuração, nós temos aqui várias opções de entradas de DNS. Nós temos entradas aqui, estão todas as entradas, que são as entradas do tipo NS. Essas entradas apontam para quem é que está resolvendo esse nome de domínio, quem é o responsável por esse nome de domínio. Não vamos mexer nas NS. Nós vamos criar algumas entradas do tipo A, tá? Porque no nosso exercício nós usamos IPv4. Muito bem, se você tem IPv6, se você está registrando um servidor com IP IPv6 hospedado em algum lugar aí na internet, então você também faz o seu registro do tipo AAA, tá? Que é o tipo IPv6. Nós vamos fazer só do tipo A aqui. Como é que a gente cria o registro? Nós clicamos aqui em Add New Record e ele vai dar as opções que a gente quer registrar. O TTL, nesse caso aqui, por ser grátis, é fixo de 1 hora. TTL é o tempo de atualização, né? O time to live do registro de DNS. Então, se você fizer uma alteração, né, para onde ele está apontando, vai demorar 1 hora para essa alteração efetivar. Tá? Então, tem que ficar ligado nesses detalhes ali. Muito bem. Qual é o domínio? Primeiro, nós vamos registrar aqui o domínio raiz, que é o próprio jabanildo.cloudns.cl. Ele é do tipo A e ele vai apontar para o IP do nosso servidor. Tá? No caso, eu estou colocando aqui um IP de rede local, um IP não roteável na internet. Se você não está fazendo a disciplina de redes aí, está assistindo esse vídeo agora, é importante que você coloque aqui o IP do seu servidor, tá? Do servidor que você está configurando a hospedagem. Provavelmente você deve estar configurando aí para um endereço roteável na internet. Então vai ser um endereço como 200 alguma coisa, ou 160 e poucos, outra faixa de IP que não seja
ao 92.168, não seja um 72.16 até o 72, um 72.16 até o 72.31, e também que não seja da rede 10, tá? 10.0.0.0 até 10.255.255.255. Para quem está em administração de rede, já fez fundamento de rede, já sabe muito bem como é que é as faixas de IP roteáveis e as não roteáveis na internet. Então aqui é um IP de rede local, porque nós vamos fazer a configuração lá no nosso laboratório de redes. Muito bem, colocou o IP do servidor aqui, clique em salvar. Muito bem. Já temos uma entrada do tipo IPv4 no nosso servidor. Então nós temos jabanildo.cloud.ns.cl. Vou criar novas entradas aqui. Vou criar o loja.jabanildo.cloud.ns.cl. Vou apontar para o mesmo IP, porque nós vamos trabalhar com virtual hosts no Apache. Vamos colocar vários sites no servidor. Salvando, beleza, mesmo IP de servidor, loja.jabanildo.cloud.ns. Vou criar também um webmail, webmail.jabanildo.cloud.ns.cl, mesmo servidor, nós vamos usar nas próximas aulas, eu vou deixar registrado. E vou fazer uma entrada aqui do tipo CNAME do www apontando direto para o jabanildo.cloud.ns.cl. Então aqui em CNAME vou criar uma nova entrada e www.jabanildo.cloud.ns.cl vai apontar para jabanildo.cloud.ns.cl. É uma entrada, é um alias, né, do tipo CNAME. Muito bem. Então, se eu vir aqui em todas as entradas, eu tenho as entradas do tipo NS, que já estavam lá, a entrada do tipo A, que é aponta para o IP do domínio raiz, e os subdomínios www.jabanildo.cloud.ns.cl. É um CNAME para Jabanildo, loja.jabanildo aponta para o IP do servidor, webmail.jabanildo aponta para o IP do servidor, e eu vou criar mais um aqui, só para a gente poder fazer os outros exercícios. Criei um loja, o webmail, o próprio raiz, e vou criar um chamado intranet. Tá? Uma entrada do tipo A. E vou fazer mais uma entrada aqui. intranet.jabanildo.cloud.ns.cl vai apontar para o mesmo IP da rede interna lá que a gente está usando como exercício. Pronto, todas as entradas foram cadastradas aqui. Muito bem. Agora vamos testar essa resolução de DNS para ver se está tudo ok. Bom, gente, agora nós vamos testar os domínios que a gente criou. Tá? Para isso nós vamos usar o NSLookup e vamos ver se o nome de domínio, né, que a gente acabou de criar já está resolvendo. Lembrando que a propagação do DNS demora alguns instantes, ela não é imediata, tá? E principalmente as alterações de DNS demoram mais. Tá? Então, se você já tem um domínio e está fazendo uma alteração, aguarde aí o TTL, que é de 1 hora, no caso ali da Cloud DNS. E isso daí demora um instantinho para propagar. Tá? O NSLookup é essa ferramentinha que a gente vai usar aqui no próprio comando, funciona também no Linux. E é só digitar aqui qual é o domínio que a gente acabou de criar. Vou colocar aqui jabanildo.cloud.ns.cl. Olha, já está resolvendo aqui a resposta. jabanildo.cloud.ns.cl está apontando para o 92.168.167.209. Os outros subdomínios que nós criamos, por exemplo, como o www, está apontando para o mesmo endereço. Veja que é um alias que está apontando para jabanildo.cloud.ns.cl, vai parar no mesmo servidor. Se eu colocar aqui webmail, também a resposta é a mesma. Então a resolução de DNS está funcionando. Depois nós vamos começar a configurar agora as outras funções aí do nosso servidor de hospedagem. O primeiro passo é registrar os domínios e apontar para o IP do servidor. Lembrando que nos exercícios que a gente está fazendo dentro do laboratório de redes,
Os IPs são IPs não roteáveis na internet. Então, se você tentar acessar esse site pela internet, você não vai conseguir, que o 9268.00 até o 9268.255.255 é reservado para IP de rede privada, não é roteável na internet. Tá? Se você está fazendo isso para um servidor válido na internet, você tem que colocar o IP IPv4 ou IP IPv6 válido do teu servidor lá no console do Cloud NS. Beleza? Valeu, gente. Até mais.